E a minha mãe que acabou com o meu noivado para poder ficar com o meu noivo. Vai escutando só essa história que aconteceu comigo. Eu conheci o meu ex-noivo em uma viagem que eu fiz mais as minhas amigas. Uma das minhas amigas tinha um tio que tinha um hotel fazenda, então nós decidimos estar passando as nossas férias lá. Chegando lá, essa minha amiga acabou me apresentando esse primo dela, a química bateu, nós começamos a conversar, né? Surgiu aquele interesse um pelo outro nos dias que estávamos lá. Porém, foi uma coisa muito rápida, ele falou que estaria vindo na cidade para me conhecer melhor, para estar conhecendo também a minha família. E assim ele fez, gente. O tempo passou, ele veio cá. A primeira vez que a minha mãe bateu o olho nele, ela já começou com implicância com ele. Ela falou que não era um rapaz para um relacionamento sério, se eu estava realmente pensando num relacionamento sério com ele, que eu podia desistir, que tinha alguma coisa de errado com aquele rapaz. Ela sempre falava isso comigo, gente, porém assim, eu não percebia que ela estava afim do meu noivo, né? Eu achava que ela estava com ciúme de mim, já que somos 3 filhos e é só eu de menina mulher, os outros 2 são tudo homens. Eu pensava que ela estava com um pouco de ciúme de mim, né? Aquele medo de perder a filha dela. Porém, não, ela estava de olho no meu noivo. Ela tentou de tudo. Foram 2 anos de relacionamento e 2 anos ali ela tentando de tudo para ver se eu desistia de casar com ele. Ela falava que estava me aconselhando por meu bem, que eu ia acabar quebrando a minha cara e quando eu quebrasse a minha cara não era para me voltar para trás chorando, não, que ela tinha me avisado e ela não ia aceitar eu de volta na casa dela, não. Então eu achava que realmente ela estava preocupada comigo. Até que um dia ela veio falar comigo que ele mexeu com ela, que ele tinha faltado com respeito com ela e eu fiquei pé da vida. É claro que eu acreditei na minha mãe, né, gente? Eu não ia acreditar nele. Eu conheci ele há pouco tempo e achava que eu conhecia minha mãe, né? Mas eu não conhecia ela de verdade. Ela estava mentindo. Eu fui tirar satisfação com ele. Ele disse que não tinha nada com ela, que não tinha mexido com ela. Jurou de pé juntos, porém eu não acreditei. Terminei o relacionamento. Passou uns 2 meses depois, ele veio me mandar print. Ele entrou em contato comigo e me mandou print da conversa dele com ela. Ele muito bravo porque ela tinha inventado aquela mentira, porque que ela tinha feito aquilo. Gente, ela arrumou jeito de arrumar o número dele, entrou em contato com ele, tava dando em cima dele. E quando ele perguntou por que ela tinha feito aquilo, ela disse que desde a primeira vez que ela viu ele, ela percebeu que ele era pra ela e não pra mim, que eu não merecia ele, mas ela sim. E por isso ela tinha feito de tudo pra acabar com o meu relacionamento. Gente, eu fiquei muito arrependida. Fui tirar satisfação com ela. Ela assumiu na cara dura. Eu decidi estar saindo de casa depois disso, porque eu não poderia confiar numa pessoa que teve coragem de fazer isso com a própria filha. Então eu decidi estar saindo de casa. Tentei reatar o relacionamento com ele, porém ele não quis, porque eu tinha, no caso, duvidado dele, né? Eu não acreditei nele quando ele estava falando a verdade. E aí, gente, o que vocês fariam na minha situação? Joguei um monte de lixo na casa da minha vizinha e ela disse que se eu não tirasse, iria chamar a polícia para mim. Escutem só essa história que aconteceu comigo. Eu moro nessa casa há uns 6 meses, tem pouquíssimo tempo. E desde que eu me mudei para cá, eu tenho mantido o higiene tanto do meu quintal quanto da minha casa em dia, gente. Eu cuido muito bem da minha casa, cuido muito bem do meu quintal, porém sempre aparece lixo no meu quintal, lixo esse que não é meu. E eu comecei a ficar indignada com isso e querer saber de onde vinha todo esse lixo que sempre amanhece no meu quintal. Eu limpo durante o dia, vou dormir, quando amanhece tem lixo novamente no meu quintal. Como não tinha como eu saber quem estava fazendo isso, porque eu desconfiei que era uma pessoa que estava jogando lixo no meu quintal, decidi colocar uma câmera escondida. Ao colocar a câmera escondida, adivinha o que eu peguei? Peguei a minha vizinha jogando o lixo dela todinho no meu quintal durante a noite. Toda noite ela fazia isso. O que eu fiz? Vocês acham que eu fui falar com ela, chamei a polícia? Não, gente. Eu comecei a juntar o lixo todo que ela jogava no meu quintal. Fralda descartável de criança, preservativo, resto de alimento, papel, tudo quanto é imundície que ela jogava no meu quintal, eu fui juntando e colocando em sacos de lixo. Quando eu vi que tinha bastante lixo já acumulado na minha casa, que tinha bastante saco de lixo, inclusive já estava com um mau cheiro tremendo, eu peguei tudo e joguei dentro da garagem dela, mas não joguei no saco de lixo, não. Eu fui lá e entornei tudo. Quando ela viu aquele monte de lixo na garagem dela, veio tirar satisfação comigo. A casa dela tem câmera, então ela sabia que era eu. Veio falar comigo e disse, você vai tirar aquele lixo todinho de lá, senão eu vou chamar a polícia para você. Eu só ri e falei com ela, pode chamar, que eu vou mostrar as filmagens que eu tenho de vários dias de você jogando lixo no meu quintal. Gente, eu não tenho inimizade com essa vizinha, não conheço ela. Como eu disse para vocês, eu mudei para cá tem pouco tempo e ela do nada começou a fazer isso, jogar lixo no meu quintal. Eu fiquei sem entender o porquê ela estava fazendo isso comigo, já que nós não tínhamos amizade e nem inimizade, nós não lidávamos uma com a outra, porém resolvi dar o troco para ela sentir na pele o que eu estava sentindo. E só para atualizar vocês, gente, ela limpou a garagem dela todinha caladinha e desse dia em diante eu não tive mais problemas com ela jogando lixo no meu quintal. Vocês acham que eu fiz certo ou que eu agi de forma errada e deveria ter acionado a polícia ao invés de ter feito isso com ela?
filha de apenas 9 anos chamou o conselho tutelar para mim e eu mandei que eles levassem ela embora da minha casa porque eu não aguento mais essa garota aqui. Vai escutando só o que aconteceu comigo. Eu sempre tratei os meus filhos com muito amor e muito carinho. Eu tenho 3 filhos. O mais velho é um rapaz, tem 18 anos, tem uma moça de 14 anos. Esses 2 são uma bênção na minha vida. Nunca me deram trabalho, são educados, obedientes. Nunca precisou de eu encostar a mão neles para nada. Sempre aconselhei, sempre eduquei todos os 3 da mesma forma. Porém, a minha filha caçula é um Deus nos acuda. Não escuta ninguém, não respeita ninguém, prejudica os vizinhos aqui, pula muro, mexe com criação de vizinho, já quebrou janela de vizinho. Na escola, não respeita professor, briga com os colegas. Toda semana, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, eu sou chamada na escola por causa dessa garota. Até que uns dias desses para trás, eu corrigindo ela aqui em casa, fui chamar a atenção dela, porque ela é muito desobediente e ela quer falar mais alto do que todo mundo aqui. Ela acha que ela sempre tem a razão. O que aconteceu? Quando eu fui chamar a atenção dela, ela me deu um tapa no meio da minha cara. Eu, como mãe, é lógico, eu peguei e dei umas nela. Não foi assim, espancamento não, gente. Eu simplesmente corrigi ela para ela ver que estava errado. Ela foi e chamou o conselho tutelar para mim. Foi a primeira vez que eu bati em um dos meus filhos. Eu expliquei tudo pro conselho tutelar. Eles falaram que eu não podia fazer isso, então eu falei, leva para casa de vocês que eu quero ver se vocês aguentam. O que vocês fariam na minha situação? Vocês acham que eu fiz certo? Estou esperando para ver se o conselho tutelar vai vir buscar ela, porque sinceramente eu não sei mais. Peguei o meu padrasto e a minha irmã dando uns amassos, contei para minha mãe e ainda apanhei porque ela não acreditou em mim. Vai escutando só essa história que aconteceu comigo. Eu era apenas uma criança na época, eu acho que por isso a minha mãe não me levou a sério e achou que eu estava inventando essa história toda e preferiu acreditar no meu padrasto e na minha irmã, que na época já era mocinha, tinha uns 17 anos. Eu estudava a parte da manhã, a minha irmã estudava a parte da tarde. Na parte da manhã ela ficava sozinha em casa, porém isso não era problema, já que tanto o meu padrasto quanto a minha mãe trabalhavam fora. O meu padrasto trabalhava numa mecânica mais perto de casa e sempre ia em casa almoçar. Já a minha mãe trabalhava em um supermercado em outro bairro. Eu ia para a escola e voltava sozinha, já que o colégio era bem perto de casa, não tinha problema nenhum eu ir sozinha e voltar sozinha. Nesse dia eu cheguei em casa mais cedo e me deparei com eles dando uns amassos. Eu fiquei calada para que eles não me vissem, né? E me escondi no meu quarto. O meu padrasto saiu para trabalhar novamente, a minha irmã arrumou, foi para o colégio. Quando a minha mãe chegou à parte da noite, ela chegou primeiro com o meu padrasto, eu contei tudo para ela. Porém, ela não acreditou em mim, achou que eu estava inventando. Esperou os 2 chegar, ela confrontou os 2 disseram que era mentira e, claro, ela acreditou neles e não em mim. Eu tomei uma pisa danada naquele dia. Daquele dia em diante, eu não falei mais nada. Porém, gente, a verdade veio à tona 2 anos depois. O meu padrasto se separou da minha mãe e foi morar com a minha irmã. Bom, gente, eu achei bem feito para ela, porque não quis acreditar em mim. Ela sofreu muito quando descobriu tudo, viu que era verdade, porém eu acho que foi merecido. Fui presa e processada por agredir a amante do meu marido. Escuta só essa história que aconteceu comigo, gente. Foi um absurdo e até agora eu estou sem acreditar que eu, sendo vítima, a pessoa que levei Gaia, fui presa e ainda ganhei um processo da safada. Eu desconfiava que meu marido vinha me traindo porque ele estava bem estranho comigo, saía bastante, chegava fora de hora, andava gastando muito dinheiro e não sabia me explicar onde esse dinheiro estava indo. Começou a mudar a forma de me tratar também, estava muito frio comigo, indiferente. Eu comecei a desconfiar que ele estava me traindo. Até que eu consegui pegar o celular dele desgarrado e vi mensagens dele com essa fulana, né? Eu decidi estar seguindo ele até onde ele marcou de encontrar com ela, que eu vi as mensagens no celular dele, e fragar os 2, né? A minha intenção era fragar os 2 ali e terminar o meu relacionamento. Porém, no calor do momento, eu acabei agredindo ela. Eu bati bastante nela. Em minha defesa, gente, eu não continuei também com o alecrim dourado, tá? Eu agarrei ela pelo cabelo, bati bastante nela. Ele entrou no meio para separar, apanhou também. Nisso que ele entrou no meio e me segurou, ela aproveitou para estar chamando a polícia. Quando ela chamou a polícia, né? Eu acabei presa por lesão corporal. Eu não sabia mais dar detenção, tá bom, gente? De 3 meses a 1 ano aí. Eu fiquei presa apenas 2 meses, graças a Deus, e consegui sair. Mas mesmo assim, eu já achei tempo demais. Além da prisão, não foi suficiente para ela, ela decidiu estar me processando também. O processo foi por danos morais.
Eu que levei Gaia, eu que fui a humilhada da história e a amante ainda me processa por danos morais, ainda vou ter que pagar um belo de um processo. Dá para vocês acreditarem nisso? Um conselho para você que está sendo traída? Não vai tirar satisfação. Larga o alecrim dourado de uma vez, fala que sabe de tudo, separa dele, mas não vai dar na cara da amante. É satisfatório bater, porém se ela tiver a mesma atitude que a amante do meu marido teve, quem vai ficar na pior é você mesmo. Então um conselho que eu dou para vocês: não vá atrás de bater em amante, tá? Separei do meu marido, tô seguindo a minha vida, tô com um processo nas costas agora, tô tentando recorrer, mas é isso, né, gente? E aí, o que vocês fariam? A minha irmã abandonou o filho dela com 2 anos e agora quer a criança de volta, porém eu me recuso a entregar. Vai escutando essa história. A minha irmã sempre foi irresponsável, sempre viveu na farra e vive assim até hoje. A vida dela é bagunça e, segundo ela, a criança estava impedindo ela de aproveitar a vida. Ela nunca desejou essa gravidez, porém não se preveniu e na farra acabou engravidando. Durante a gestação toda ela tentou tirar essa criança, tomou vários chás, porém a gravidez foi adiante e o meu sobrinho, filho, né, porque eu criei ele, eu considero ele como filho, nasceu. Até os 2 anos ela cuidou dele, se é que podemos chamar isso de cuidar, porque ela maltratava muito a criança, deixava a criança sozinha em casa para ir para farra, outra hora deixava na casa de vizinhos, até que ela decidiu abandonar a criança de vez, falou que ia dar ele para adoção. Eu peguei ele para tomar conta e isso já vai fazer 7 anos. Poucos dias atrás agora, ela aparece aqui em casa querendo o menino de volta, dizendo que ele é filho dela e que se eu não devolver, ela vai acionar a polícia. Porém, eu não quero devolver a criança porque ela não tem responsabilidade e nunca cuidou dele. O que vocês acham que eu devo fazer? Larguei o meu emprego a pedido do meu marido para estar cuidando dos filhos dele e hoje em dia ele me chama de preguiçosa, encostada e diz que eu não sirvo para absolutamente nada. Vai escutando essa história que está acontecendo comigo. Quando eu conheci o meu marido, ele já tinha filhos. Eu conheci ele há mais ou menos uns 7 anos atrás. Tem 5 anos que nós estamos juntos. Eu não tinha filhos, tinha minha independência financeira, tinha o meu emprego, porém ele exigiu que eu largasse o meu emprego. Ficou me cobrando bastante porque ele precisava de alguém para estar ajudando ele com os filhos e cuidar da casa. Como ele insistiu bastante, disse que me bancava desde que eu ajudasse a cuidar dos filhos dele e criar os filhos que na época tinha 7 anos, o outro tinha 5 anos e o menorzinho tinha 3. Ele tem 3 filhos, tá bom, gente? Então, eu cuidei das crianças durante esses 5 anos. Porém, de uns tempos pra cá, ele disse que eu sou preguiçosa, que eu não faço nada, que eu não ajudo com nada, que tudo ele que tem que fazer, tudo ele que tem que bancar, sendo que eu só deixei o meu emprego porque ele quis que eu deixasse para cuidar das crianças. O que é que vocês acham que eu devo fazer? Estou pensando seriamente em meter o pé daqui, deixar ele com os filhos para lá, apesar de eu gostar das crianças, e seguir a minha vida, porque encostada eu não sou. Eu sempre trabalhei em morrer de fome. Peguei a madraça do meu noivo e o meu noivo na cama fazendo aquilo e até hoje eu estou sem acreditar no que os meus olhos viram naquele dia. Parte 2 e final. Como eu contei para vocês na parte 1, eu perdi o meu emprego, né, infelizmente, mas há males que vêm para bem. Se eu não perco o meu emprego naquele dia e chego mais cedo em casa, eu não teria pegado aquela cena absurda. A minha vontade na hora era partir para cima deles e quebrar a cara dos dois, fazendo aquela servirguinça ali na minha cama. Eu não podia acreditar no que ele estava fazendo comigo e com o próprio pai dele. Cara, ele foi criado com a madraça desde os 8 anos. Eu achei aquilo muito nojento. Ele deveria ter uma consideração por ela e ela por ele também. Eu achei um absurdo. A minha vontade era bater neles, porém eu não ia conseguir bater nos dois. Optei por colocar eles para fora de casa, debaixo de umas belas verdades. Perguntei se eles não tinham vergonha na cara de fazer aquilo comigo e com o próprio pai deles, no caso com o esposo dela. Achei aquilo um absurdo. Quando meu sogro chegou de viagem, ele sempre passava lá em casa para buscar a mulher, né? Quando ele passou, ela não estava e o filho não estava. Eu contei tudo para ele, não deixei ele ficar enganado. Deixe nos comentários o que vocês fariam, né? O meu vizinho está me ameaçando, querendo que eu pague por terem guinchado o carro dele e disse que se eu não pagar, que eu vou me ver com ele. Vai escutando só essa história que aconteceu comigo. O meu vizinho tem o péssimo costume de sempre estacionar na frente do portão da minha garagem. Mesmo eu já tendo pedido a ele diversas vezes para não fazer isso, porque me atrapalha. Eu chego do meu serviço no horário de almoço e tenho que ficar procurando ele para ele tirar o carro ali da frente da minha garagem. Isso acaba me atrasando, fazendo eu perder alguns minutos do meu descanso, porque
depois do almoço eu gosto de estar dormindo um pouquinho, a rotina 7x1 é bem puxada e sempre ele faz isso, mesmo eu já tendo pedido várias vezes, já conversei com a esposa dele para estar falando com ele para não estacionar na frente da minha garagem, tem a placa no portão da minha garagem pro bendito não estacionar e ele continua fazendo isso. Até que semana passada eu cheguei em casa para estar almoçando e o carro dele estava o quê? Na frente da minha garagem novamente. Eu acionei a polícia para estar guinchando o carro dele. Quando ele não encontrou o automóvel, ele ficou pé da vida, veio tirar satisfação comigo. Eu disse para ele que tinha acionado a polícia para estarem guinchando o carro dele e que eles tinham levado para o pátio. Ele disse para mim muito revoltado e muito nervoso que eu tenho que pagar a multa e o guincho e que se eu não pagar eu vou me ver com ele, que eu não poderia jamais ter feito isso com um vizinho. Vocês acham que eu agi errado, gente? Ou que eu devo acionar a polícia e fazer um BO contra ele pelas ameaças? Me recuso a cuidar da minha mãe idosa e doente e ela quer acionar a polícia para que obriguem eu a cuidar dela. Segundo ela, é minha responsabilidade, eu sou obrigada a cuidar dela porque ela é minha mãe e já que eu tenho uma casa, não custa nada eu estar acolhendo ela no meu lar. Vai escutando só essa história que aconteceu comigo. A minha mãe nunca valeu nada, nunca prestou tanto para mim quanto para minhas irmãs, e para o meu pai. O meu pai, quando era vivo, tentava impedir as agressões e os maltratos que ela fazia com nós. Quando ele estava em casa, ela até que tratava a gente mais ou menos. O problema é quando ele saía para trabalhar, ela deixava a gente passar fome, agredia a gente. Era espancamento mesmo, gente. Não era dar uma chinelada, um tapinha, não. Era espancamento mesmo. Até que meu pai veio a falecer, sofreu um acidente e faleceu. Nesse momento foi a alegria da vida dela. Ela estava livre para viver a vida dela como ela sempre quis. Então ela decidiu abandonar nós. Pegou as coisas dela que estavam dentro de casa, meteu o pé de mudança e deixou nós se virar na vida. Ficamos numa casa que era alugada sozinhas, eu e as minhas duas irmãs. A minha tia, irmã do meu pai, com dó de nós, começou a cuidar de nós três. Porém, estava um pouco pesado para ela cuidar das três irmãs sozinha. Então, ela pediu ajuda à minha avó para estar ajudando a cuidar. A minha avó ficou com as minhas duas irmãs e a minha tia ficou comigo. Crescemos, estudamos, fomos muito bem cuidados por elas. Hoje, eu tenho meu lar, sou casada, tenho um bom emprego, vivo muito bem. E agora, essa velha aparece dos quintos dos infernos, querendo que eu cuide dela. Vocês acham justo? Vocês acham que eu sou obrigada a cuidar dela depois de tudo que ela fez para nós? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E o meu marido que decidiu se separar de mim para ir morar com uma mulher que ele conheceu na internet, porém o que ele não sabia é que essa mulher era eu. Vai escutando só essa história que aconteceu comigo e deixem as suas opiniões aqui nos comentários. Eu fui casada com esse traste durante 3 anos, porém no primeiro ano eu não conseguia perceber quem ele realmente era porque ele conseguia disfarçar. Ele escondia muito bem as traições, ele me traía desde o início e eu não sabia. Porém, com o passar do tempo, como nada dura para sempre, eu comecei a desconfiar de algumas atitudes dele. Ele saía, voltava muito tarde, depois começou a não ter horas para voltar, virar à noite, voltar só de madrugada. Começou a não deixar eu mexer mais no celular dele, em hipótese nenhuma, sempre escondia. E eu comecei a ficar desconfiada, então decidi estar fazendo um fake para ver se ele me traía. Não demorou muito para ele cair no papinho do meu fake e começar a fazer juras de amor, dizer que eu era a mulher da vida dele. E é lógico que eu não ficava para trás, né, gente? Eu dizia que ele era o homem da minha vida, que eu amava demais ele, que eu não poderia viver sem ele. E ele acreditando. E eu fui dando corda. Esse relacionamento durou mais ou menos uns 5 meses pelo telefone. Ele queria me ver, mas nós nunca nos encontramos pessoalmente nesse tempo aí, porque eu sempre dizia que tinha medo da esposa dele. Porque acredite se quiser, o safado me contou que era casado e que queria deixar a esposa porque o relacionamento não estava dando mais certo e que ele já havia conversado com a esposa sobre separação. Porém, comigo, que era a esposa, ele nunca havia falado nada, mas com o meu fake, ele disse que tinha falado em separação. Como ele insistia muito em se encontrar comigo, eu disse pra ele, já que você está querendo se separar, quando você se separar, nós nos encontramos. Ele gostou da ideia e propôs até de nós morarmos junto. Depois dessa conversa que ele teve com o meu fake, ele realmente propôs de se separar. Eu fingi estar surpresa, fingi estar chateada, fingi estar arrasada, sem entender o porquê que ele queria se separar. Mas concordei, não tinha outro jeito. Depois disso, ele foi para a casa da mãe dele e continuou conversando com o meu fake e pediu para marcar um encontro. Eu decidi estar marcando um encontro na praça que nós sempre íamos quando nós namorávamos. E ele nem desconfiou de nada, marcou o encontro tudo direitinho. No dia eu me arrumei bem, produzi bem e fui até a praça debaixo do coretinho esperar ele. Quando ele bateu os olhos em mim embaixo do coreto, ele ficou por um momento assim meio que perdido, sem entender o que estava acontecendo. Porém a ficha caiu e o desespero bateu. Curte e comente para a parte 2.
E a jararaca da minha sogra que fez a cabeça do meu marido para não deixar eu trabalhar fora. Segundo ela, a mulher tem que cuidar apenas da casa, do marido e dos filhos, que isso sim é a obrigação de uma boa esposa. Fazia um tempo que eu estava procurando um emprego, pois as coisas aqui em casa estão um pouco difíceis. O meu marido trabalha, porém ele ganha apenas um salário mínimo e não dá para comprar tanta coisa. Eu gosto de estar comprando as minhas coisinhas, então eu decidi estar arrumando um trabalho para mim bancar as coisas que eu gosto de comprar. Depois de tanto procurar, eu finalmente arrumei esse emprego e o boca aberta do meu marido foi contar para a mãe dele. A mãe dele pulou de toda a altura, que ele não deveria deixar eu trabalhar fora em hipótese nenhuma, que o meu filho ia ficar mal cuidado, a casa ia ficar mal cuidada e que eu não ia dar assistência para o meu marido. E ele chegou em casa bravo que eu deveria desistir do emprego, que eu não deveria trabalhar, porque a mãe dele tinha razão. Então eu decidi que já que ela não queria que eu trabalhasse, ela ia me bancar. Eu fui em uma lojinha aqui perto de casa, que eu sei que ela tem crédito, a moça me conhece, comprei um monte de trem no nome da minha sogra e deixei lá com prazo de 30 dias para ela estar pagando. Passou-se os meses, ela foi lá estar comprando algumas coisinhas que ela precisava. Quando ela descobriu que tinha uma conta lá no nome dela e que eu tinha feito, ela ficou muito brava. A moça cobrou ela porque já tinha passado muito do prazo de pagar, que era apenas 30 dias, e ela veio brava em cima de mim, revoltada que eu ia pagar a conta, que ela não tinha mandado eu fazer conta no nome dela. Eu simplesmente respondi que não ia pagar em hipótese nenhuma, que já que ela não queria deixar eu trabalhar, que ela ia me bancar, já que ela estava se metendo na minha vida, que ela tinha que pelo menos pagar as minhas contas, e não vou pagar mesmo. Ela está com raiva de mim, meu marido está com raiva de mim, querendo que eu pague, porém eu não vou pagar porque eu não tenho dinheiro, gente. Vocês acham que eu agi certo ou que eu fiz errado? Deixe as opiniões de vocês aqui nos comentários que eu quero saber. Entreguei meu filho especial para o meu ex-marido cuidar, já que ele dizia que eu luxava com os míseros R$300 de pensão. Vai escutando só essa história que eu vou contar hoje pra vocês que aconteceu comigo. Meu ex-esposo era um cara muito irresponsável, bebia bastante, então eu acabei tendo que separar dele, ainda mais que eu estava com uma criança especial para estar cuidando. Depois da separação, lógico, eu entrei na justiça para receber pensão, porque eu precisava da ajuda dele para estar cuidando do nosso filho. O nosso filho gasta bastante, tem tratamento médico, tem remédio, tem acompanhamento direto, então não fica barato. Eu ainda não consegui aposentar o nosso filho, então estou correndo atrás nesse propósito. E uns dias atrás, uma vizinha veio me falar que o esposo dela falou que o meu marido andou espalhando pra cidade inteira que eu fico luxando com os R$300 que eu pego da pensão do nosso filho. O que não é possível, gente. São apenas R$300, não dá pra absolutamente nada. Os outros gastos que eu tenho com o nosso filho vêm da ajuda dos meus pais, que sempre estão me ajudando, ajuda dos vizinhos aí, porque o gasto fica muito alto. Então o que eu decidi fazer? Já vi um tempo que ele vem latindo no meu nome aí. Eu decidi estar pegando o meu filho e entregando pra ele estar cuidando. E adivinha só o que aconteceu? Vocês já devem desconfiar, né? Peguei o nosso filho, peguei as roupas dele, os medicamentos que estavam aqui em casa, as receitas para comprar os nossos medicamentos, levei também as datas das consultas que já estavam agendadas, todas particular, levei tudo, entreguei na casa dele. Falei, olha, você fala que eu estou luxando com os R$300 da pensão que você dá, a partir de hoje você vai estar cuidando do nosso filho e suprindo com todas as necessidades. E não gasta se preocupar não, a pensão eu pago, vou estar pagando os R$300 de pensão. Os mesmos 300 que você me dá, eu vou te dar todo mês. No momento ele ficou feliz ali, achou que estava fazendo um bom negócio, aceitou estar cuidando do nosso filho. Entreguei com o coração na mão, gente. Eu não queria ter entregado, mas só fiz isso pra ele ver que as coisas não são tão fáceis como ele pensa e não dá pra luxar com essa miséria que ele paga de pensão, não. Entreguei o nosso filho, não deu 15 dias. Ele ligou pra mim reclamando que tava gastando muito, que precisava de mais dinheiro. Eu falei assim, olha, dia 20 é o dia de eu estar pagando a pensão, vou pagar os R$300 de pensão. Ele falou comigo, R$300 não dá pra nada, porque eu já gastei mais de R$800 com o menino até agora. Ainda tem muito remédio pra mim estar comprando, tem consulta. E a minha sogra que queria me fazer de escrava, até que um dia eu fiquei mais ativa e larguei de ser besta e parei de deixar ela se aproveitar de mim. Tá escutando só essa história que aconteceu comigo. Já dizia aquele ditado, né, gente? Enquanto existir cavalo, São Jorge não anda a pé. Nesse caso, eu estava sendo o cavalo e a minha sogra estava sendo São Jorge, porque ela estava montando sem dó mesmo. Eu casei muito cedo, sempre fui bem aconselhada pela minha mãe a fazer de tudo para se dar bem com a sogra. E eu estava tentando fazer isso, eu não queria brigas, não queria contenda, então eu tentava agradar ela de toda maneira possível. Só que o tempo foi passando e eu comecei a perceber que ela estava se aproveitando de mim. Eu morava longe da casa dela, mas mesmo assim eu sempre ia lá toda vez que ela me chamava. E nisso meu serviço foi ficando de lado, porque eu estava fazendo o serviço dela. Eu estava cuidando da casa dela e a minha eu tinha que cuidar de noite quando eu chegava. Isso é quando ela não enchia a cabeça do meu marido pra nós dormirmos lá. Meu marido decidia dormir na casa dela. No outro dia eu já amanhecia lá fazendo o serviço lá e a minha casa ficava de lado. Se tinha coberta pra lavar, chamava a burra aqui, né, gente? Porque ela tinha aqueles tanquinhos de roda de lado. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Aquela bosta não bate coberta nem por reza. A gente tem que lavar as cobertas na mão. Então eu tinha que lavar as cobertas de todo mundo nas mãos enquanto eles ficavam bem de boa. Nisso eu ia pra lá ajudar ela com o serviço. Aí ela mandava eu fazer almoço. Aí com o tempo começou a mandar eu levar o almoço na roça pro meu sogro e pro meu cunhado. E eu comecei a ficar injuriada com aquilo. Eu falei assim, não, não é possível, gente. Isso aí já tá se aproveitando da minha boa vontade. Eu tô tentando ajudar, tô tentando ser uma boa pessoa, mas eu acho que eu estou sendo palhaça. E aquilo continuou por um longo período até que eu cansei daquilo. Ela começou a chamar, eu falei que não ia. Aí ela começou a reclamar com meu marido que estava passando mal pra me descer pra lá pra ajudar. Aí meu marido chegava em casa e falava assim, ela tá passando mal, desce pra ela pra ajudar. Aí ia a sonsa aqui, né, ajudar ela. Até que eu percebi que até passando mal, ela tava fingindo pra mim fazer o serviço dela. Eu parei de ir de vez, até que foi a última vez que ela me chamou pra lavar um edredom grande. Eu falei com ela, ó, não vou vir, eu tenho os meus serviços pra fazer, tô com muito serviço lá em cima, não tem como eu vir. Ela ficou de cara feia pra mim, ficou de bico torcido, e nisso ficou muitos dias sem falar comigo. Mas aí eu parei de ir lá e estamos convivendo bem desse jeito. E os meus vizinhos, que ao invés de usar os milhões que eles ganharam de doação em uma campanha que eles fizeram para o tratamento do filho deles, que era muito doente, decidiram estar gastando esse dinheiro com artigo de luxos e a criança, infelizmente, veio a óbito. Senta aí que eu vou estar te contando essa história.
A campanha para estar arrecadando dinheiro para custear o tratamento dessa criança começou em 2017, já que o tratamento era muito caro e o remédio que essa criança precisava era importado, os pais não tinham condições de estar comprando e o SUS não fornecia essa medicação. Então decidiram estar fazendo essa campanha para bancar todo o tratamento da criança. Foram para a internet, pediram ajuda, vizinhos se comoveram, pessoas conhecidas se comoveram, todo mundo compartilhou, muitas pessoas ajudaram e supõe que eles tenham arrecadado mais ou menos uns 3 milhões de reais. Porém, infelizmente, em 2021, a criança faleceu. Os pais foram presos e investigados justamente por terem feito viagens para lugares luxuosos. Foi apreendidos carros de luxos, joias, itens de luxos que podem ter sido comprados com um dinheiro que era para o tratamento da criança e que não foi utilizado para esses fins. Eu não sei como a mãe teve coragem de fazer isso, utilizar o dinheiro para estar luxando ao invés de tratar o filho. Apesar que foram os dois, né? Foi o pai e a mãe que fizeram isso. Mas mãe, a gente espera uma atitude diferente. A mãe ama incondicionalmente. E infelizmente aconteceu esse fato aí. E a criança veio a óbito. E é isso, né, gente? Deixa opiniões de vocês aí nos comentários que eu quero saber. Eu, como mãe, jamais faria isso com meu filho. E a minha cunhada que veio almoçar aqui em casa, e quando ela viu que eu estava preparando a abóbora pro almoço, ela disse que não ia comer essa porcaria, que isso é comida de porco, e que ela não ia colocar isso na boca de jeito maneira, que era pra mim arrumar outra coisa pra fazer pra ela. Senta aí que eu vou estar te contando essa história. A minha cunhada me ligou essa semana dizendo que ia vir almoçar aqui em casa. Eu falei, beleza, pode vir. Nem fui eu que convidei, né? Ela que se ofereceu pra vir. Eu falei, pode vir, só não reparar que a comida aqui é simples. Gente, eu moro na roça, a comida é simples, mas é gostosa, bem temperadinha, feito com muito amor e carinho. No domingo, quando ela chegou aqui e viu eu preparando a abóbora, ela já arrumou um escândalo, que a abóbora era comida de porco. Normalmente aqui na roça a gente alimenta assim os porcos com abóbora, assim como a gente alimenta com sobras de comida, sobras de verduras. Todas as verduras que estiver sobrando para não estragar, a gente joga para os porcos. Mas não quer dizer que a abóbora é exclusivo para porco que está comendo. Nós comemos, nós plantamos para comer o que sobra e que vai estragar. A gente trata da criação para engordar e assim a gente poder se alimentar também. Ela, quando viu que eu estava preparando a abóbora, arrumou um escândalo, que eu tinha que fazer algo melhor para ela. Porém, eu não estava fazendo só abóbora, gente. Eu fiz também arroz temperado, fiz feijoada, fiz uma carne de boi cozidinha, bem gostosa, fiz salpicão e fiz uma saladinha de tomate com alface e estava fazendo abóbora porque o meu marido tinha pedido. Ele gosta bastante de estar comendo abóbora. Desde que arrumou um emprego e foi pra cidade, a bicha fica se achando melhor do que todo mundo, pois eu falei na cara dela, se quiser comer, vai ser isso aqui. E se não quiser, pode pegar seu caminho e ir embora. Te orienta, mulher. Ninguém te convidou pra almoçar aqui, você que se ofereceu. Vocês acham que eu agi certo ou que eu fui errada? E o que vocês acham da atitude dela? A minha irmã abandonou o filho dela com 2 anos e agora quer a criança de volta, porém eu me recuso a entregar. Vai escutando essa história. A minha irmã sempre foi irresponsável, sempre viveu na farra e vive assim até hoje. A vida dela é bagunça e, segundo ela, a criança estava impedindo ela de aproveitar a vida. Ela nunca desejou essa gravidez, porém não se preveniu e na farra acabou engravidando. Durante a gestação toda ela tentou tirar essa criança, tomou vários chás, porém a gravidez foi adiante e o meu sobrinho, filho, né, porque eu criei ele, eu considero ele como filho, nasceu. Até os 2 anos ela cuidou dele, se é que podemos chamar isso de cuidar, porque ela maltratava muito a criança, deixava a criança sozinha em casa para ir para farra, outra hora deixava na casa de vizinhos, até que ela decidiu abandonar a criança de vez, falou que ia dar ele para adoção. Eu peguei ele para tomar conta e isso já vai fazer 7 anos. Poucos dias atrás agora, ela aparece aqui em casa querendo o menino de volta, dizendo que ele é filho dela e que se eu não devolver, ela vai acionar a polícia. Porém, eu não quero devolver a criança porque ela não tem responsabilidade e nunca cuidou dele. O que vocês acham que eu devo fazer? O meu noivo decidiu dar uma de machão na frente dos amigos, mas se arrependimento matasse, com certeza ele não estaria vivo porque eu não deixei barato. Nesse domingo nós decidimos estar fazendo um churrasco entre amigos e até o momento estava indo tudo bem, 1000 maravilhas. Até o meu noivo encher a cara demais e começar a falar um monte de asneira. Nós tínhamos 3 anos de noivado e ele nunca tinha demonstrado esse lado pra mim. Até o momento eu achava ele um exemplo de homem. Era a pessoa que eu queria passar o resto da vida. Ele e os amigos dele estavam conversando e eu e as meninas também. Até o momento que uma amiga minha tocou no assunto de uma colega nossa que casou e o casamento dela tá uma merda. O cara não deixa ela trabalhar, não deixa ela fazer nada, só quer que ela fica presa dentro de casa, morre de ciúme dela, não deixa ela sair sozinha, é totalmente possessivo. E essa amiga estava comentando com nós que jamais aceitaria um relacionamento tóxico dessa maneira, que casamento foi feito para ser parceria, companheiro, a mulher tem que ter sua independência financeira também, é necessário que a mulher trabalhe, e o meu noivo entrou no meio do assunto sem ser convidado e começou a dar uma de machão. Falou que o cara estava certo em não deixar a mulher trabalhar, que ele se sabia o que era bom ou não para a esposa dele, que isso era algo particular do casal, e que ele concordava que quando nós casássemos também, ele não deixaria eu trabalhar
trabalhar fora, porque a mulher foi feita para ficar em casa, cuidar da casa, cozinhar, cuidar dos filhos, cuidar do marido, e só a mulher não tem que estar trabalhando, mulher não tem que estar saindo de casa e batendo rua. Falou que relacionamento bom era aqueles amor da antiga, que o homem falava, a mulher obedecia, e se não obedecesse ganhava uns tapas e ninguém se intrometia no meio. Nesse momento eu só olhei pra ele como ele estava bêbado, não caçei discussão, arranquei a aliança do meu dedo, joguei em cima da mesa e falei assim, pois acabou tudo, esquece. Na hora ele não falou nada, ficou sem entender, acho que ele pensou que eu estava brincando, mas depois veio me procurar pedindo mil desculpas, dizendo que não estava falando sério e que me amava e que era pra me voltar pra ele. Mas eu que não sou nem doida, né? Se no namoro está assim, imagina depois que casar. Meu marido faleceu e a minha sogra quer colocar eu e os netos dela na rua. Vai escutando só essa história que aconteceu comigo. Eu e meu esposo fomos casados por 12 anos. Temos 3 filhos juntos, 2 meninas e 1 rapaz. Sempre moramos nesse mesmo local e nessa mesma casa. Faz apenas uma semana que meu esposo faleceu e a minha sogra quer por toda maneira me colocar para fora da minha casa, sendo que essa casa sempre foi nossa. Quando nos casamos, o meu esposo fez a casa nesse lote que os pais deles doaram. O meu sogro, infelizmente, não é mais vivo, porém a doação foi feita num papel. Então construímos a casa e moramos ali durante esse tempo todo que fomos casados. Agora que o meu esposo faleceu, a minha sogra veio até a minha casa exigir que eu me retire da propriedade, porque a propriedade é dela e a casa consequentemente é dela, porque pertencia ao filho dela, já que o filho dela morreu, tem que ficar para ela. A questão, gente, é que eu sou casada em comunhão universal de bens com meu esposo, a casa foi nós dois que construímos e o lote foi doado por eles quando nos casamos. Eu creio que ela não tem direito nenhum de colocar nem eu e nem os meus filhos para fora de casa. Porém, ela tá insistindo, disse que vai brigar na justiça pela casa e pelo lote, que eu não tenho direito, que era do filho dela, então ela que tem que herdar, que o direito é totalmente dela. Eu sei que na comunhão de bens aí que nós somos casados, eu tenho direito à metade dos bens e a outra metade é dos meus filhos. Não sei se ela tem direito à parte dessa herança, eu creio que não. Ela me deu uma semana para me tomar uma decisão e sair da casa de vez antes que ela acione a justiça. Porém, eu me recuso a sair da casa, eu creio que a casa é minha e dos meus filhos e que ela não tem direito nenhum, tanto na propriedade quanto na casa, e eu me recuso a sair. Vocês acham que eu estou agindo certo ou que ela realmente tem direito à casa e ao lote? Estava eu arrumando a minha casa quando de repente grita um lá no portão. Eu já respirei fundo e falei assim, meu Deus do céu, será quem é que vem me incomodar justo no dia da faxina? Quando eu saio lá para atender era minha sogra, disse que tinha vindo me visitar. Eu disse para ela para entrar para dentro e não reparar a bagunça que eu estava arrumando casa. Ela entrou já olhando para as coisas assim, reparando a casa e já começou a criticar. Falou que a casa estava uma bagunça, que nem parecia que morava gente ali, que eu tinha apenas um filho, que não tinha necessidade da casa ter essa bagunça que estava não. Ela disse que eu tive a semana inteira para arrumar a casa e questionou o porquê que eu deixei acumular pro final de semana, que final de semana é dia da gente receber visita na casa da gente, que a casa tem que estar em ordem, tem que estar muito bem arrumada e que a minha casa estava uma bagunça. Se chegasse uma pessoa lá, o que ia pensar de mim? Eu respirei fundo e já fui falando com ela. A senhora sabe muito bem que encostada eu não sou. Eu trabalho a semana inteira em 2 empregos. Eu pego de 7 ao meio-dia em um e meio-dia pra tarde eu pego em outro. Não tem ninguém pra me ajudar aqui em casa, o serviço tudo fica por minha conta. É eu que lavo, é eu que passo, é eu que cozinho, é eu que cuido de menino. O filho da senhora não me ajuda com nada. Ela me respondeu que o filho dela também trabalha o dia inteiro e que serviço de casa é coisa de mulher, que homem não tem que ajudar mesmo não. E ela falou também que eu poderia muito bem fazer meu serviço à noite, depois que eu acabasse de fazer o jantar e colocar o menino na cama. Eu respondi pra ela, a senhora acha mesmo que eu vou deixar de descansar no meu horário de descanso pra ficar cuidando da casa? Eu cuido no final de semana. A megera já foi dizendo pra mim não reclamar quando alguém me chamasse de encostada, pois além de encostada eu era muito porca também, que deixava a casa uma zorra, que ela não sabia como é que o filho dela conseguia viver naquela situação, que ela ia arrumar um jeito de me denunciar pro conselho tutelar porque minha casa tava uma bagunça e que eu não podia deixar uma criança naquele estado. Eu perdi a paciência com a Cascavel, já fui falando pra ela baixar a bola dela, que ela não tava no barraco dela não, que aqui era minha casa e quem manda aqui dentro é eu e meu marido, e que ela nem pensasse em se meter com o meu filho, porque o meu filho não tava em bagunça nenhuma não. É lógico que tinha algumas coisas desorganizadas assim, mas não tava uma zorra que nem ela tava falando não. E ela que nem pensasse em colocar conselho tutelar no meio não, que ia dar ruim pra ela. A véia já regalou o olho e falou que ia contar pro filho dela que eu tava ameaçando ela. Eu falei, da onde que a senhora tá tirando essa ideia que eu tô ameaçando a senhora que vem me perturbar aqui? Eu tô falando com a senhora pra não se meter com a minha família. Ao invés da senhora vir aqui me ajudar a colocar as coisas em ordem e agradecer que só tem uma nora trabalhadeira, uma nora esforçada que ajuda o seu filho a manter a casa, só fica criticando e questionando. Por que a senhora não passa a mão na vassoura, num rodo e vai me ajudar a limpar a casa? Ou melhor, vai cuidar daquela imundícia que é a casa da senhora que a senhora não arruma? Veio questionar a arrumação da minha casa, mas passa a semana inteira sentada à beira da rua cuidando de vidro do vizinho e nem a imundícia da sua casa arruma. A sua casa tá muito mais bagunçada do que a minha, olha que a senhora nem trabalha, só devia estar cuidando daquele barraco da senhora. E ainda digo mais, se a senhora cuidasse da vida da senhora como a senhora cuida da vida dos outros, a senhora não era chifruda, mas bem feito pelas gaias que a senhora recebe do seu marido. Ela quis partir pra cima de mim dizendo que eu não tinha prova do que eu estava falando, de mão no cabo de vassoura e coloquei ela pra fora da minha casa aos berros. A vizinhança tudo escutou e juntou na rua pra ver o que tava acontecendo. Eu berrando pra ela que se ela queria prova era só ela perguntar pra todo mundo da rua ali, porque todo mundo sabia que o velho dela andava traindo ela com a menina do 123 do outro quarteirão. Eu sei que a véia saiu daqui cuspindo marimbondo e até agora não voltou. Quando meu marido chegou, eu contei pra ele o que tinha acontecido, ele disse que eu tô errado. Vocês acham mesmo que eu agi errado, gente, ou que eu tô certa em colocar aquela mulherzinha no lugar dela? Mandei minhas filhas adolescentes embora de casa e estou sendo julgada por ter feito isso. Eu trabalho de segunda a segunda, tudo isso para dar uma vida digna para elas, já que eu sou separada e a despesa aqui de casa tudo é por minha conta. Quando eu chego em casa, normalmente é 10, 11 horas da noite e muitas das vezes elas já estão dormindo.
Eu faço o possível e o impossível para não deixar faltar absolutamente nada para elas. Trabalho que nem uma maluca para manter as necessidades das minhas filhas. E quando foi esses dias, eu descobri que elas não passam de umas ingratas. Esses dias fui na escola para renovar a matrícula das duas, descobri que elas tinham reprovado e que a mais velha não estava nem fazendo o curso que ela tanto pediu para mim pagar para ela estar fazendo. A moça lá do curso falou que já tem uns 4 meses que ela não vai no curso e eu pagando todo mês R$ 600 para bonita ficar faltando. Ah, mas a situação não prestou não. Eu cheguei em casa e já desci a pisa nas duas. É menina gritando pra lá, eu gritando pra cá e perguntando elas por que ela tinha feito isso. A mais velha já foi logo gritando para a mãe que eu tô grávida. Eu fiquei incrédula, achei que ela estava falando aquilo somente pra se livrar da pisa. Perguntei de quem que era o bebê, ela falou que era de um nóia aqui da rua. Peguei as coisas dela, juntei e coloquei ela pra fora. Falei, pode morar com ele que eu não vou tomar conta de neto não. Eu já te avisei pra não se envolver com esse tipo de gente. Você envolveu porque quis. Eu faço de tudo pra você, dou de tudo e você não dá valor. Coloquei ela pra fora pra ir morar com ele. Já mais nova, eu peguei ela, juntei as coisas dela, bati lá na porta do genitor dela e falei, de hoje em diante você vai morar com seu pai. Se vira por aí, eu não quero saber de problema na minha cabeça mais não. Eu faço de tudo pra vocês e vocês não dão valor. E o pior é que agora eu estou sendo julgado pela minha família que nunca ajudou com nada. Vocês acham que eu agi errado, gente? Perdi uma amizade de 15 anos por conta de um cartão de crédito. Eu tenho uma vizinha que ela é muito minha amiga. Quando eu me mudei para esse bairro aqui, eu não conhecia ninguém. Ela foi a primeira pessoa a me recepcionar, veio aqui na minha casa, desejou as boas-vindas. Começamos então uma amizade. De lá para cá sempre fomos muito unidas. O que ela precisava de mim, eu servia a ela, e o que eu precisava dela também, ela me servia na hora. Uma amizade muito recíproca, uma amizade muito bonita, e já fazem 15 anos dessa amizade. Porém, há uns tempos atrás, ela precisou do meu cartão de crédito emprestado. Até então, cartão de crédito ela nunca tinha pegado emprestado comigo e eu nunca também tinha pegado cartão de crédito nem dinheiro emprestado com ela. Ela veio me procurar, como nós somos amigas há muito tempo e sempre servimos uma a outra, ajudamos uma a outra, eu emprestei o cartão de crédito para ela fazer uma compra que ela estava necessitando muito. Ela falou que me pagaria assim que a fatura fechasse. Aconteceu então que a fatura fechou, ela não mandou mensagem, não me ligou nem nada, porém eu decidi estar esperando uns 2 dias para entrar em contato com ela devido à nossa amizade de longo tempo, né? Eu não acreditava que ela poderia me dar um prejuízo de R$ 2.000. Passados esses 2 dias eu mandei mensagem para ela, porém ela visualizou, não me respondeu e ainda me bloqueou. Eu fui até a casa dela, ela não me recebeu, de lá de dentro mesmo ela me respondeu que eu poderia sair da porta da casa dela, senão ela ia chamar a polícia para mim, porque eu estava importunando ela. Disse que não ia me pagar porque eu cobrei ela e que a nossa amizade já tinha terminado ali, que eu não precisava procurar ela nunca mais, porque não foi certo eu ter cobrado ela. E agora, gente, o que que eu faço? De uns tempos pra cá eu tenho notado que o meu marido anda agindo de uma forma muito estranha com a minha vizinha e com a filha dela. Ele nunca foi muito de ajudar as pessoas e de ser prestativo. Porém, com essas duas ele tá prestativo até demais e eu comecei a desconfiar disso. Vou contar pra vocês o que está acontecendo, vocês me digam se eu estou certo ou errado. A vizinha é separada e tem uma filha que é 1 ano mais nova do que a minha. E o meu marido anda preocupado demais com essa menina pro meu gosto. Tudo, absolutamente tudo que ele compra pra nossa filha, ele compra pra filha da vizinha. Segundo ele, tadinha da menina, ela não tem pai, ela passa vontade e que ele tá fazendo caridade pra ajudar a criança. Mês passado ele apareceu com 2 celulares aqui em casa. Eu fiquei muito feliz porque eu estou precisando muito de um telefone novo. Eu achei que um era pra mim. Ele pegou um, deu pra minha filha, eu não vi sinal do outro. Quando eu fui procurar o celular com ele, ele disse que tinha dado pra filha da vizinha porque ela não tinha celular nenhum e que ela precisava pra estudar, que ele tinha comprado pra ela. Eu fiquei revoltada. Eu falei, eu estou precisando de um telefone. Você sabe que tem bastante tempo que o meu telefone tá ruim. Ele está prestes a parar a qualquer momento e você compra celular pra filha da vizinha e não compra pra mim, que sou sua esposa? Ele me chamou de egoísta, falou que o meu telefone ainda está funcionando, por mais que ele tenha apresentado alguns problemas, e que se por um acaso o meu celular vier parar de vez, eu posso muito bem esperar até poder comprar outro, porque eu sou adulta, eu entendo que não tem como ter tudo na hora que eu quero. Eu fiquei revoltada, falei com ele que primeiramente ele tinha que pensar na família dele, depois que a casa dele estivesse em ordem, é que ele poderia ajudar os outros, que ele não poderia colocar outras pessoas na frente da esposa dele, não. Ele disse que eu era muito cruel, que eu tinha um coração muito duro e que era apenas uma criança, e ele estava ajudando de coração. Porém, eu tô achando estranho, tem algo muito mal explicado nessa situação. Se ele compra uma peça de roupa pra minha filha, ele compra uma igualzinha pra menina. Se ele compra um brinquedo pra minha filha ou um calçado, ele compra igualzinho pra menina. O celular foi da mesma forma. E olha que não foi um telefone barato, não. Foi um telefone num preço bem bom. E o pior de tudo, gente, é que semana passada foi aniversário da minha filha. A minha filha queria ir num parque de diversões que tem aqui na nossa cidade e ele não quis levar porque, segundo ele não teria condições de pagar pras 2 crianças aí, que ele não tinha dinheiro no momento. Porém, mais pra frente, quando ele tivesse dinheiro, ele levava as 2. Eu fiquei muito brava com ele por ele deixar de comemorar o aniversário da minha filha onde ela queria, somente porque ele não tinha dinheiro pra levar a filha da vizinha. Eu disse pra ele que se ele tinha dinheiro pra pagar pra filha dele, que ele levasse a filha dele, que ele não tinha responsabilidade nenhuma com o filho dos outros. Ele falou que eu não tinha coração, que eu era uma pessoa muito desumana e que
eu não era cristã de verdade porque eu estava indo contra ele ajudar o próximo, sendo que a Bíblia incentiva a gente a ajudar os necessitados. Desde semana passada que ele tá com a cara trunfada, não fala mais comigo, e eu aqui pensando, será mesmo que eu sou tão egoísta assim? Será que eu tenho um coração duro, que é apenas uma criança e ele está ajudando sem interesse nenhum? Será que eu tô vendo coisas onde não tem? Trouxe minha irmã para morar dentro da minha casa e ela destruiu o meu casamento. Minha irmã era casada, porém o marido dela faleceu, deixando ela com 2 filhos e as coisas não estavam nada fáceis para eles. Então eu decidi estar ajudando, já que durante o período que ela foi casada, o marido dela não deixava ela trabalhar, ela cuidava das crianças e da casa. Então quando ele faleceu, ela não conseguiu um emprego de imediato, aluguel foi acumulando, começou a faltar as coisas dentro de casa. Eu, com muita dó dela, conversei com meu marido e trouxe ela para morar na minha casa, porém ia ser temporário. Ela disse que ia arrumar um emprego e assim que arrumasse um emprego, ela alugaria uma casa e sairia com as crianças. Porém ela foi ficando e com o tempo foi se acomodando. Eu comecei a notar algo suspeito assim entre ela, mas meu marido, porém eu não quis falar nada. Eu queria poder confiar na minha irmã e no meu esposo. Até que um dia, né, gente, eu sempre trabalhei, mesmo sendo casada, eu tenho 3 filhos e sempre trabalhei, nunca deixei meu serviço. Por mais que meu marido quisesse que eu largasse o meu serviço para cuidar dos filhos e da casa, eu nunca deixei. Eu saí para trabalhar, cheguei em casa mais cedo e peguei a bonita na cama, na minha cama com o meu marido. As crianças não estavam em casa, tanto os meus filhos quanto os filhos dela estudam à tarde. O meu marido, aliás, ex-marido, né, era para estar no trabalho porque ele é dono de uma mecânica, ela era para estar procurando serviço, mas pelo visto, nesse tempo todo que ela estava aqui, ela não estava procurando serviço coisa nenhuma. Ela estava de safadeza com o meu marido pelas minhas costas sem saber. Eu fiquei tão indignada porque eu tentei ajudar ela, gente, bem diz aquele ditado, não ajude um fudido sem antes saber o porquê que ele está fudido, né? Falei umas verdades pra eles, coloquei tanto ela quanto ele pra fora da minha casa. Ela me implorou pra não fazer isso, pra pensar nos filhos dela, mas se nem ela pensou, eu que vou pensar. Mandei ele embora também, não quis saber mais dele na minha vida. Ele implorou pra nós tentarmos resgatar nosso casamento. Ele disse que foi ela que seduziu ele, que ele não queria fazer aquilo comigo, porém eu não aceitei nem as desculpas dele, nem as desculpas dela. Coloquei os dois pra fora da minha casa, estou vivendo muito feliz, mas os meus filhos, já que eu sou independente financeiramente, nunca precisei dele pra nada. Vocês acham que eu fiz certo ou que eu deveria ter deixado ela na minha casa? Minha sogra chegou aqui em casa, eu estava lavando roupa. Quando ela viu que eu estava lavando roupa na máquina, ela comentou, ué, Joel, eu não sabia que você tinha comprado máquina, não? E eu disse pra ela que não tinha comprado, não, que eu ganhei de presente mês passado. Ela já foi perguntando logo quem deu a máquina de presente pra mim, que deve que estava com bastante dinheiro. Falei, foi seu filho, faz tempo que eu tô querendo uma máquina dessa. Ele pegou, me deu de presente de aniversário, tem me ajudado bastante. Ah, mas a mulher ficou brava e indignada com a situação. Já começou a gritar dentro da minha casa que o filho dela era um safado e que ele não poderia ter feito isso com ela, que aquilo era falta de consideração, pois o aniversário dela tinha sido um mês antes e ele tinha dado de presente pra ela um tanquinho, sendo que ele sabia que o sonho dela também era ter uma máquina de lavar roupa. E pra mim, que não coloquei ele no mundo, que não sou mãe dele, que não sou sangue dele, ele deu uma máquina de lavar e pra ela ele deu um tanquinho, que ela ia reclamar isso com ele e que isso não ia ficar assim, que ele ia ter que dar uma máquina pra ela também. Eu peguei e respondi pra ela, já que a senhora quer uma máquina, por que a senhora não comprou uma até hoje? A senhora é aposentada, poderia comprar. Ou pede seu esposo, porque eu bem sei que meu sogro até hoje não te deu presente de aniversário. A velha ficou irritada, falando que nem ela e nem o marido dela tinha dinheiro pra comprar essas coisas e que o filho dela tinha que dar a ela também, já que tinha me dado, que tinha que considerar ela também. Eu falei, eu posso não ter o sangue dele, posso não ter colocado ele no mundo, mas sou esposa dele. E a senhora devia ser mais humilde e grata pelo que ganhou, pois o meu marido não tinha condições de te dar o tanquinho e nem de me dar a máquina, pois ele teve que parcelar todos os dois e agora vai ter que trabalhar muito pra conseguir pagar. A velha ficou pé da vida, foi embora resmungando. E agora eu tô aqui pensando, gente, será que ela tava certa que o meu marido tem a obrigação mesmo de dar uma máquina pra ela? E o meu pai, que depois de 20 anos apareceu aqui na porta da minha casa querendo que eu desse abrigo pra ele e que eu ajudasse ele financeiramente. O bonito nos abandonou quando eu tinha apenas 3 anos de idade. O meu irmão era um pouquinho maior, ele tinha 5 anos. E desde então nunca vimos mais sinal dele. Ele nunca pagou uma pensão, nunca nos visitou, nunca ligou, nunca mandou uma carta, uma mensagem, nada. Nunca quis saber da gente. Quem ajudou a minha mãe na nossa criação foi a minha avó. Ela sempre esteve presente e sempre que precisávamos de alguma coisa, ela dava um jeito de nos ajudar. A minha mãe nunca falava muito sobre ele, porém a minha avó sempre contava pra gente que o trabalho dele era de caminhoneiro. E que nessas viagens que ele fez, ele conheceu uma outra mulher, se interessou por ela e foi embora viver a vida dele com essa tal mulher. Nós crescemos sem a presença dele, sem o suporte de um pai, sem ajuda, sem ao menos um feliz aniversário, sem ao menos um feliz Natal em épocas especiais. E agora, depois de 20 anos, ele aparece aqui na minha porta querendo que eu acolha ele. Segundo ele viu um vídeo meu na internet e só me conheceu porque era um vídeo que eu estava gravando com a minha avó. Na mesma hora já caiu a ficha que ele estava me procurando somente por interesse no meu dinheiro, já que eu tenho bastante seguidores em todas as redes sociais, fecho bastante parcerias e ganho muito bem. Hoje em dia temos uma vida muito boa, comprei uma casa pra minha avó e pra minha mãe, temos carro, não falta nada, temos uma vida bem equilibrada. Eu joguei na cara dele que na minha casa ele não era bem-vindo, que eu não acolheria ele e que também não ajudaria ele financeiramente, que ele nunca ajudou nós com nada, abandonou nós e nunca procurou saber sequer se nós estávamos vivos. Rapidinho o velho mostrou as garras dele, falou que conhecia os direitos dele e que eu tinha que ajudar ele, quer eu queira ou não. Se eu não ajudasse, ele ia procurar um bom advogado e solicitar que eu pagasse uma pensão pra ele. Mesmo ele me ameaçando, eu não cedi às chantagens dele e agora eu estou aqui pensando, gente, será que ele realmente tem direito a essa pensão vitalícia?